Oi, meus amores! Vamos continuar com a nossa aula sobre direitos e cidadania. Hoje falaremos sobre cidadania formal e cidadania real, ok? Então, como vimos, o conceito de cidadania foi gerado em meio a muitas lutas e revoluções, né, que estruturaram os direitos universais do cidadão. Dentre essas lutas, nós podemos citar a Revolução Francesa. Desde o século XVIII, muitas ações e movimentos foram necessários para que se ampliasse o conceito e a prática da cidadania. O conceito e a prática, tá? Porque uma coisa é você saber que você tem direitos e deveres, outra coisa é isso acontecer na prática. Então, nesse sentido, pode-se afirmar que defender a cidadania é lutar pelos direitos e, portanto, é um exercício democrático, é um exercício de democracia, a democracia é uma criadora de direitos. A democracia é linda. It's beautiful. But this problem is politics. São os políticos. Eles são os problemas. Por quê? Porque eles compõem a representatividade política do nosso país, que não é legal. E mais, não é só os políticos, e sim quem vota. Porque quem vota precisa fazer uma reforma política mental para aprender a valorizar o próprio voto e usá-lo como arma, usá-lo com eficácia, certo? Então, vamos prosseguir aqui, certo? Thomas H. Marshall propôs uma análise da evolução da cidadania vinculada a determinados direitos, com base na situação da Inglaterra em meados do século XX. Então, na sociedade atual, porém, há um grau de complexidade, de desigualdade tão grande, mas tão grande, que a divisão dos direitos humanos, baseado em social, civil e político, não é o bastante para resolver a dinâmica dessa questão. Então, como alternativa a essa classificação, nós podemos pensar em dois tipos de cidadania: a cidadania formal e a cidadania real. A real também pode ser conhecida como significativa. Então, vamos lá. A cidadania formal é a que está na Constituição e em outras leis específicas de cada país. E é a que estabelece que todos são iguais perante a lei e garante ao indivíduo a possibilidade de lutar por seus direitos. Maravilha, né? Mas isso é o que está no papel. Certo. Tal garantia é muito importante, mas se não houvesse leis para determinar os nossos direitos, estaríamos na mão de uma minoria nesse caso de poucas pessoas. Seria mais fácil dizer uma oligarquia, certo? E essa era a situação dos escravos que não tinham direito algum. Então, se não houvesse leis, nós estaríamos na mesma situação em que os escravos ficaram. Quando já tinha os brancos tinham direitos, as pessoas que tinham dinheiro já tinham direito, enquanto escravos, mulheres, crianças, idosos pobres não tinham direito. A cidadania substantiva ou real é a que está presente no nosso dia a dia. É a prática da cidadania, que revela que, apesar das leis existentes, não há igualdade fundamental entre todos os seres humanos, entre homens e mulheres, entre crianças e jovens, entre adultos, entre idosos também, entre negros e brancos, e assim vai. Então, vamos tomar como exemplo, o direito à vida e o direito de ir e vir. Vamos pegar esses dois exemplos. O direito à vida é o principal. Sem ele, os demais não valem. Porque se eu não estou viva, o que adianta o direito de ir e vir? Morto não vai, não vem? Certo, mas milhares de pessoas, principalmente crianças, morrem de fome todos os dias em vários locais do planeta. Isso não é novidade, né, gente? Nós sabemos disso. Essas pessoas não conseguiriam ou não conseguiram ter direito à vida. Elas não conseguiram ter o direito básico, o primeiro deles, o da vida, porque faltou alimento, faltou condições. Então, o direito real e substantivo à cidadania, nesse caso, já falhou. O segundo direito básico em nossa sociedade é o de ir e vir. É
o reconhecimento deste século, né? Eu tô aqui nas crianças que estão morrendo, eu tenho essa mania. Quando eu tô dando aula, eu falo alguma coisa, aí eu vou lá e fico lá. Aí eu esqueço, né, que a minha boquinha tá continuando com a aula. Mas vamos voltar aqui, Então, segundo o direito básico de nossa sociedade, é o de ir e vir, certo? E é reconhecido desde o século XVII. Tem muito tempo que nós temos isso como meta. Isso está dentro do conceito de liberdade de ir e vir. Então, no dia a dia, nem sempre as pessoas podem se deslocar para qualquer lugar e ficar onde querem. Vamos pegar um mendigo, por exemplo. O mendigo pode deitar em frente a um prédio bem chique, onde tem um guardinha que pode guardar a vida dele. Ele pode deitar lá? Ai, piada. Não, ele não pode deitar lá. É ruim, né? Muito triste isso. Então, tomando alguns exemplos bem próximos, podemos citar o impedimento à livre circulação de cidadãos em algumas vias públicas, tá? Que são fechadas e vigiadas por seguranças. Há também praias, todas públicas, cujo acesso é vetado por pessoas que se comportam como suas proprietárias. Tem isso também, né? Só rico que entra naquele lugar. Mas quem determinou isso? Alguém determinou isso. Então, pobre não entra ali. Certo? Nos shopping centers, os guardas garantem a segurança dos frequentadores. Por isso, seus olhinhos nunca vai ver um mendigo sentado na praça de alimentação, comendo sanduíche ou pedindo alguma coisa. Você já viu em shopping alguém vendendo? Por favor, compra um docinho porque eu preciso pagar minha energia. Você não vai ver isso no shopping, você não vai ver isso no Flamboyant, você não vai ver isso no Bougainville, no Buena Vista. Você não vai ver isso em shopping center. Aqui em Goiânia, não. Especialmente Flamboyant, Bougainville, Goiânia Shopping. Você não vai ver essas coisas. Certo? Então, os guardas garantem que ninguém que vá atrapalhar entre no shopping. Nesse caso, o direito de ir e vir não é respeitado. E como é que os guardas sabem que aquela pessoa tem ou não poder de consumo? Pela roupa que ela veste, pelo jeito que ela está. Eles determinam, não, você não entra aqui. E eles fazem um trabalho sujo, literalmente, para que os riquinhos fiquem lá dentro em paz e em segurança. Certo? E se esses direitos básicos ainda não são efetivos para a maioria das pessoas, imagine o que acontece com os demais. Direitos básicos quais? O direito de viver e o direito de ir e vir. Então, ao analisar os direitos humanos nos dias de hoje, no mundo totalmente globalizado, observa-se, por exemplo, que o direito à diferença não é levado em conta, principalmente quando se trata de culturas muito distintas dos ocidentais. Por exemplo, gente, isso que acontece com a China hoje, com os comentários que os brasileiros fazem a respeito da China, esse desrespeito de... Aqui em Goiânia nós quase não temos chineses, mas em São Paulo nós temos até um bairro só de chineses. As pessoas têm o hábito de chamar o pastel de flango, o xing-ling. É horrível, gente. Imagina, você tá morando em outro país, alguém te chama o feijoada, o arroz e feijão, porque eu sou brasileira, né? Ou então, como o Brasil é conhecido, eu tô lá nos Estados Unidos, por exemplo, e alguém me aborda e fala, eu quero ver sua bunda. Ah, por quê? Ah, porque brasileira tem a bunda grande e eu quero ver sua bunda. Já pensou que horror? É a mesma coisa que fazem com os chineses aqui no Brasil, quando ficam falando, vocês comem cachorro, vocês comem morcego, vocês comem de tudo. Todos os vírus do planeta é culpa de vocês, sendo que a China é uma das maiores economias do mundo. E eu estou gravando no celular, estou usando o notebook, tenho aqui uma série de coisas ao meu redor. Tudo foi fabricado made in China. Não tem como eu correr, pessoas. Made in China. Não tem como. Eu vou pegar um produto aqui para mostrar para vocês. Ironicamente, o produto foi feito na França. Mas é quase tudo, quase tudo. Esse poliéster aqui foi fabricado na China. Certeza absoluta. Então é isso. Voltando aqui, pessoas.
esse direito à diferença ele geralmente não é levado em conta. Então, o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, que nasceu em 1940, está vivinho da Silva ainda, ele formula um questionamento, uma forma de pensar muito importante, que é como ficam os direitos dos indivíduos que sofrem ou sofreram os efeitos das numerosas guerras ocorridas depois de 1945, nas quais se envolveram as nações que foram o berço dos documentos dos direitos universais, tipo a França e os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, a reflexão suscitada por esse questionamento coloca em evidência dois importantes aspectos da relação entre a cidadania formal e a substantiva. O primeiro é, como foi observado, os direitos civis, políticos e sociais, bem como os direitos humanos, não são naturais, não são dados naturalmente, ou seja, resultam das relações sociais em diferentes momentos históricos. Portanto, são produtos da ação dos indivíduos na história e foram sendo construídos num processo de ação e reação constante por parte dos grupos sociais existentes. Basicamente isso. E o segundo é a defesa dos direitos civis, sociais e políticos e também dos direitos humanos e convive, no caso, vamos de novo. Tia Odete pegou embalo aqui, O segundo é a defesa dos direitos civis, sociais e políticos, certo? Que nós falamos ali em cima, que depois nós resumimos em cidadania real e cidadania formal, certo? A formal é a que está no papel, a real é a que existe, a que é vivida. E também dos direitos humanos, que convive com a sua constante violação, a violação dos direitos humanos. Então, a coerência entre os princípios e a prática dos direitos só podem ser estabelecidas se houver uma luta constante pela sua vigência, ou seja, se as leis que protegem os direitos humanos forem efetivas e tiver gente com disposição para cumpri-las. Então, travada por meio de ações políticas ou movimentos sociais, essas coisas elas têm que se fazer existir. O direito de ir e vir, o direito de viver, o direito de não morrer por faltar comida. Direitos só se tornam efetivos e substantivos quando são exigidos e vividos cotidianamente. Então, é isso, pessoal. É isso. Em resumo, a aula de hoje é: temos direito? Sim. Toda a população mundial tem direitos? Sim. Direitos e deveres. São os famosos direitos humanos que geram tanta controvérsia, tanto blá, blá, blá. Mas, para que os direitos humanos sejam efetivados, cada país tem que criar as suas leis para que cada indivíduo tenha direito aos direitos humanos. Então, quanto mais alto é o IDH de um país, quanto mais alta é a qualidade de vida de um país, mais altos são os parâmetros, os marcadores dos direitos humanos nesses países. O nosso país não está numa boa colocação com respeito ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Não está, porque a nossa qualidade de vida não é boa, comparada à qualidade de vida da Suíça, da Austrália, da Suécia, Irlanda, enfim, vários países. O nosso está lá embaixo. Para vocês terem noção, a qualidade de vida do argentino é melhor que a nossa. Então é isso, pessoas. Beijo, fiquem bem.